Está ocorrendo uma forte nevasca. O frio penetra em seus ossos. Suas pernas estão quase até os joelhos de neve. Joe Labello, um caçador experiente, avança pela floresta, cobrindo o rosto contra o vento contrário. Qualquer outra pessoa já teria caído e gritado em desespero, mas não Joe Labello. Ele consegue sobreviver em qualquer circunstância e sempre sabe o que fazer. Neste momento, está se dirigindo a um dos vilarejos no extremo norte do Canadá. Esse pequeno povoado está localizado no lago Anjikuni. Os habitantes dali são inuites, povos indígenas da América do Norte. Joe não come nem bebe há muito tempo. Ele precisa dormir bem e comer uma refeição quente, o que espera conseguir com os hospitaleiros inuites. Por entre as árvores e uma névoa branca, o cara percebe as silhuetas das tendas. A fumaça está saindo de algumas casas. Joe provavelmente chegará a tempo para o almoço. Ele alcança a aldeia e, nesse momento, o vento se acalma. A nevasca terminou. O caçador acelera e vai em direção à vila, situada ao longo do lago congelado. É estranho, mas não há habitantes em lugar algum. Provavelmente, todos estão sentados em suas casas esperando a nevasca passar. Alô! Joe diz em voz alta, mas não obtém resposta. Ótimo! A fumaça está saindo da tenda. Joe bate na parede, mas ninguém abre. Então bate mais algumas vezes e entra. A pequena tenda está vazia. Todas as coisas estão em seus lugares. Há um pedaço de tecido com agulhas e linhas sobre a mesa. A lenha está fumegando na lareira. Parece que as pessoas acabaram de deixar esse lugar. Joe entra na tenda seguinte e vê o mesmo quadro. Tudo está no lugar, mas não há ninguém. Joe passa pelas tendas e vê um poço onde antes havia uma fogueira. Há uma corda acima dela, com a carne que os inuites estavam cozinhando pendurada nela. Por alguma razão, eles não a comeram. O lago Anjikuni faz parte de uma cadeia de cursos d'água. Ali, os habitantes locais pescavam e comercializavam vários produtos. Normalmente, há muitas pessoas, mas agora algo as obrigou a sair de suas casas. Por que elas deixaram suas coisas para trás e para onde foram? Não há rastros ao redor da aldeia. Todos os trenós estão no lugar. Os inuites até deixaram seus cães, que os ajudam a caçar e a andar de trenó. Ninguém abandonaria roupas quentes e cachorros ao ir embora, especialmente em condições climáticas adversas. Joe Labello sabe de tudo isso e conclui que algo terrível aconteceu. Seu corpo está tremendo, não de frio, mas de medo. Depois de percorrer todo o assentamento, ele não encontra uma única alma viva. Aterrorizado, sai da aldeia, dirige-se ao posto telegráfico mais próximo e envia uma mensagem à polícia. Depois de um tempo, mais e mais pessoas chegam. Os policiais estão tentando encontrar rastros de desaparecidos e descobrir o que aconteceu, mas não há nada. Perto da aldeia, encontram um túmulo vazio. Durante a cerimônia, os inuites puseram pedras ao redor do local do enterro. As rochas cercando a cova aberta permanecem intocadas, o que significa que não foi um animal que a desenterrou. Mas quem ou o que precisava dela? Cerca de 30 moradores viviam na aldeia e todos desapareceram. Os dos vilarejos vizinhos não podem ajudar, pois não têm ideia do que aconteceu. A única coisa que a polícia notou foram luzes azuis incomuns. Nessa área, as luzes do norte são um fenômeno comum. Quem vive ali vê regularmente um brilho no céu estrelado. Mas a polícia viu outra coisa: luzes azuis pulsantes. Além disso, outros caçadores testemunharam algo semelhante. Eles dizem que algumas coisas estranhas estavam voando no céu. Tudo isso ocorreu em 1930. Já se passaram mais de 90 anos desde o desaparecimento da aldeia e várias teorias foram criadas. A mais popular é um ataque de uma civilização extraterrestre. De acordo com ela, as luzes azuis no céu que os habitantes locais e a polícia viram eram naves espaciais. Há quem acredite que, em uma noite sinistra, essas naves voaram até o assentamento e levaram todas as pessoas. Além dessas versões de ficção científica, havia também outras mais realistas. Os usuários da internet descobriram que Joe Labello não tinha licença para caçar.
Talvez ele não fosse um profissional e tenha inventado tudo. Mas naquela época, muitos caçadores não tinham licença, portanto, as palavras de Joe podem ser verdadeiras. Mas se tentarmos descobrir de onde vieram todas essas informações, veremos que as fontes primárias foram livros e alguns artigos de jornal da década de 30. Mas nenhum pode confirmar se a misteriosa história do Lago Anjikuni é verdadeira. Talvez tudo tenha sido inventado. Agora vamos deixar as neves do Canadá e seguir para as planícies quentes da Índia. Nesse grande país, há um vilarejo sinistro onde as pessoas também desapareceram sem deixar rastros. Isso aconteceu na primeira metade do século XIX. Mesmo assim, os habitantes locais evitam esse lugar até hoje porque acreditam que forças malignas invisíveis vivem lá. Vamos dar uma olhada e descobrir o que aconteceu com Kuldara. Ele fica no distrito de Rajasthan. Para chegar lá, é preciso pegar um táxi direto até a cidade ou vila mais próxima. O vilarejo fica longe de outros povoados e parece deserto. Há apenas ruínas. Parece que os arqueólogos recentemente escavaram esse lugar do chão e o deixaram aqui. Mas essa não é uma cidade antiga. Foi abandonada há mais de 200 anos. Porém, até aquele momento era próspera. Kuldara era um vilarejo grande. Seus habitantes eram, em sua maioria, agricultores. Eles vendiam seus produtos agrícolas. E então, em uma noite, tudo mudou. As pessoas abandonaram suas casas e coisas e fugiram de lá. Ninguém sabe por que fizeram isso e nem para onde foram. Nunca mais os moradores de Kuldara foram vistos. Além dos turistas, quase ninguém vai para lá. Os habitantes locais têm certeza de que o vilarejo é amaldiçoado e um centro de atividades paranormais. Se você perguntar aos de outras cidades próximas ou ler as informações na internet, conhecerá algumas lendas sobre esse local. Uma versão popular diz que as pessoas deixaram o lugar por causa da falta de água. Entretanto, essa versão não explica por que os moradores fizeram isso durante a noite e abandonaram seus pertences. De acordo com outra versão, os aldeões escaparam para salvar a filha do chefe Kuldara. Um governante local se apaixonou e queria se casar com ela. Ele ameaçou os habitantes dali com graves consequências se a moça o rejeitasse e lhes deu um dia para tomar uma decisão. Os moradores discordaram de tal exigência. Como sinal de solidariedade, decidiram deixar a aldeia junto com o chefe e sua filha. Mas se isso é verdade, por que ninguém mais viu essas pessoas? Elas devem ter fugido para outro assentamento. Além disso, precisavam de seus pertences no caminho para lá. As histórias de Kuldara e do lago Anjikuni têm uma coisa em comum: o abandono de um lugar confortável e seguro por um motivo desconhecido. Uma história semelhante aconteceu na Irlanda, em um pequeno vilarejo na ilha de Achill. Cerca de 40 casas simples feitas de pedra e palha estavam situadas ao longo do vale da Baía de Kim. O local foi mencionado em documentos datados da década de 1830 como um grupo de pequenas construções. Hoje, porém, não resta praticamente nada dele, exceto pedaços de paredes e pequenos montes de terra. As pessoas de outros povoados não se lembram desse vilarejo, mas sabemos sobre ele graças aos registros de escritores de viagens que descreveram a incrível beleza desse lugar em seus diários. Os alunos da escola de arqueologia local tentaram encontrar as respostas. Eles iniciaram escavações e descobriram que os moradores poderiam ter deixado tudo para trás por causa da fome ou de alguma doença. Bem-vindo a Nome, uma pequena cidade localizada no sul da península de Seward, na costa oeste do Alasca. Se você mora aqui, aposto que diz, não há lugar como Nome. Bem, talvez não. Está frio e nevando, e nenhuma estrada liga essa cidade a outros vilarejos. E ao cair da noite, os moradores desapareceram sem deixar vestígios. Talvez seja por isso que apenas cerca de 3.500 pessoas vivem aqui. Vamos investigar esse caso. As pessoas desaparecem nas cidades por diversos motivos, mas Nome foi quem chamou a atenção do público.
De 1960 a 2004, cerca de 24 pessoas desapareceram desse lugar. Esse número é estatisticamente grande demais para uma população tão pequena. As pessoas simplesmente não voltavam para casa pela manhã e ninguém sabia o que havia acontecido com elas. Todos os moradores de cidades pequenas como Nome se conhecem. Quase não há estranhos, pois é difícil chegar até lá. Não há estradas e nem travessia de balsa. Todas as estradas de Nome acabam levando a belas paisagens naturais intocadas pelos humanos. Você pode ir e voltar de lá de avião, que não é um jato de passageiros, e sim um pequeno bimotor. Outra maneira de chegar lá é de Snowmobile, uma moto especial para a neve. A propósito, Nome é o ponto final da famosa corrida de trenós puxadas por cães, o Iditarod. Além do mais, você pode pagar aos moradores de vilarejos e cidades vizinhas para te levar até Nome de barco a motor. Mas, apesar disso, a cidade ficou bastante famosa. O frequente desaparecimento de pessoas finalmente ganhou a atenção necessária. O mundo inteiro descobriu Nome e, em 2009, Hollywood até fez um filme sobre o caso. Por muito tempo, ninguém conseguiu desvendar o mistério. A polícia não tinha pistas nem testemunhas. Nada. As noites são longas no inverno e o ar fica tão frio que um copo com água congela em minutos. A neve pode cair constantemente. Portanto, se alguém deixar a cidade à noite, a neve apagará todos os seus vestígios pela manhã. Claro, as pessoas começaram a apresentar suas teorias. A mais popular era sobre alguém que levava as pessoas à força. A polícia não encontrou nenhuma evidência de que alguém pudesse estar fazendo isso. Então, se não é humano, pode ser algum animal. E, novamente, a polícia não encontrou nenhuma evidência para comprovar essa versão. Depois disso, começaram a pensar que criaturas de outros planetas causavam esses desaparecimentos. Muitos moradores tinham certeza de que a cidade era um destino popular para naves extraterrestres. O enredo do filme de Hollywood, Contatos de Quarto Grau, foi baseado nessa versão. Passou-se mais um tempo. Finalmente, a polícia e o FBI lançaram uma investigação em grande escala e descobriram a verdade. Eles perceberam que as histórias sobre as pessoas desaparecidas eram exageradas. A popularidade de Nome e a constante conversa sobre coisas fantasiosas fizeram as pessoas acreditarem na realidade dessas versões. Vamos supor que alguns dos desaparecimentos tenham sido inventados, mas ainda assim, muitas pessoas sumiram. E aí? A resposta está nos bares e no clima severo. Os locais de entretenimento ficam abertos à noite. Alguns moradores se divertem, saem do bar e vão para casa. Nesse momento começa uma forte tempestade de neve. A visibilidade é zero e o vento forte derruba a pessoa, que pode simplesmente se perder. E é isso. A verdade acabou sendo mais estranha do que a maioria das versões. O Triângulo das Bermudas é uma grande área no Atlântico, então o sumiço de navios e aviões não parece tão surpreendente. E isso é muito mais assustador quando acontece em um lago. Vamos visitar o Triângulo do Lago Michigan. Ele está localizado entre Michigan e Wisconsin. Por alguns séculos, coisas terríveis aconteceram aqui. As lendas sobre esse lugar são as mesmas do Triângulo das Bermudas. Já foram relatados fenômenos inexplicáveis e objetos voadores foram vistos acima da superfície do lago. Alguns acreditam que o triângulo é um portal do tempo. Claro, nenhuma teoria foi confirmada, mas casos estranhos ocorreram no território do triângulo. Um deles aconteceu em 1950, quando o avião da Northwest Airlines, com 108 passageiros, desapareceu sem deixar vestígios durante um voo sobre o lago. Os policiais viram uma luz vermelha sobre a água 2 horas após a última comunicação do avião. A aeronave provavelmente caiu, mas as equipes de resgate não encontraram nenhum passageiro ou destroços. Tudo o que restou foi apenas uma mancha de óleo na água. Muitos navios e barcos desapareceram ali, mas um dos casos mais estranhos ocorreu no dia 28 de abril de 1937. Era meia-noite. O navio estava navegando por esse lago. O capitão George Donner foi dormir em sua cabine após um árduo dia de trabalho. 3 horas depois, a embarcação se aproximava do porto. Um dos tripulantes foi até a cabine do capitão para acordá-lo. A porta estava trancada por dentro. O assistente bateu, mas ninguém respondeu. Ao desconfiar de que algo havia acontecido com o capitão, o ajudante abriu a porta. Ele entrou na cabine e o capitão não estava lá. Era como se tivesse desaparecido no ar. A tripulação não conseguiu encontrá-lo. Desde então, o misterioso desaparecimento do capitão George Donner permanece inexplicável.
Conheça David Paulides. Em 2008, ao encerrar sua carreira de policial, ele começou a estudar o misterioso desaparecimento de pessoas na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá. E, assim, descobriu que a maioria das pessoas desaparecia nos parques nacionais dos Estados Unidos. Nos últimos 150 anos, mais de 1.100 turistas desapareceram por lá. Muitos eram viajantes experientes que sabiam como sobreviver em condições selvagens adversas. David escreveu sobre esses desaparecimentos misteriosos. Ele apontou que alguns não desapareceram e foram encontrados vivos. Eles acordaram em algum lugar da floresta e não se lembravam do que havia acontecido. O detalhe assustador de todos esses casos é que a maioria das pessoas desaparecidas era de jovens. Outro detalhe é que muitos desapareceram antes de furacões. Existem muitos enigmas e poucas respostas nesse caso. Na parte norte do Oceano Atlântico encontra-se o Mar dos Sargassos. Esse é o único mar que não tem costa em terra e é chamado de mar apenas porque é definido pelas correntes marítimas. Além disso, algas marrom-douradas crescem no fundo dessa área, fazendo com que pareça uma mancha laranja no meio do oceano sem fim. O Mar dos Sargassos ficou famoso pois, no século XIX, um dos navios fantasmas mais famosos da história navegou nele. Em 1872, um bergantim, uma embarcação antiga, navegou por lá. Seu capitão avistou outro navio a alguns quilômetros de distância, acendeu um sinalizador, mas não obteve resposta. Então o capitão decidiu navegar mais perto para descobrir o que havia acontecido. No casco do misterioso navio estava o nome, Mary Celeste. E o capitão do bergantim e vários tripulantes embarcaram nele. Eles andaram pelo convés, olharam para as cabines e o porão. Tudo estava no lugar, mas não havia pessoas. A carga em barris estava intacta. Então os piratas não atacaram o navio. A única coisa danificada na embarcação eram as velas, que estavam todas rasgadas. Na cabine do navegador estavam faltando todos os documentos, menos o diário de bordo. Nele, a última anotação feita foi adicionada no dia 24 de novembro de 1872. A tripulação do navio nunca foi encontrada, e esse foi um dos muitos casos. No século XX, das décadas de 60 a 80, foram muitos os relatos de barcos e iates vazios flutuando no mar. Além disso, alguns navios inteiros desapareceram sem deixar vestígios. Todos esses casos ainda permanecem um mistério. De acordo com uma versão, a corrente de 4 lados forma funis de água. Os redemoinhos podem puxar rapidamente um navio para as profundezas do mar. Isso explica o desaparecimento dos barcos. Mas e os casos em que a embarcação ainda está na água, sem tripulação? Às vezes, esses redemoinhos podem criar vórtices de vento. Eles são como pequenos tornados. E se esses redemoinhos forem fortes o suficiente para jogar pessoas ao mar e rasgar as velas? Sim, a teoria parece inacreditável demais. Então, o que você acha que aconteceu? O nevoeiro espesso vai subindo sobre o oceano enquanto o sol vai descendo lentamente no horizonte. Mal dá para enxergar algumas dezenas de metros à frente, mas é o suficiente para ver uma carcaça volumosa à distância. À medida que o navio se aproxima da figura, seu coração bate mais rápido, e então você percebe os detalhes da outra embarcação, abandonada ao que parece. Navios fantasmas existem, e seus mistérios nem sempre são resolvidos. Veja o MV Joita, por exemplo. Era um iate de luxo construído em 1931, e serviu bem a várias pessoas por mais de 20 anos antes de ser comprado por um marinheiro de Samoa e se tornar um navio mercante. Em 1955, porém, o serviço do Joita chegou a um fim repentino e misterioso. No dia 3 de outubro, partiu para outra viagem comercial que não deveria ter levado mais de 48 horas. Atrasos acontecem no mar, então quando o Joita não chegou no dia 5 de outubro, conforme o programado, não houve muita preocupação. Mas ele também não apareceu no dia seguinte. Não havia sinal de socorro ou qualquer outro indício da presença dele em nenhum lugar entre seus pontos de partida e chegada. Uma equipe de busca e resgate foi enviada para encontrá-lo, e por 6 dias uma área de quase 259 mil quilômetros quadrados foi explorada. No dia 12 de outubro, a missão retornou para a base de mãos vazias. O Joita desapareceu sem deixar vestígios. Foi apenas um mês depois que outro navio mercante, o Tuvalu, avistou a embarcação desaparecida distante de sua rota, à deriva em mar aberto e virando fortemente. Os marinheiros embarcaram no Joita e descobriram que todos os tripulantes e passageiros, 25 pessoas no total, estavam desaparecidos, junto com toda a carga que transportavam.
O rádio estava sintonizado no canal internacional de socorro, o que significa que a tripulação estava tentando pedir ajuda. Mas não foi possível chamar ninguém, pois o cabo do rádio estava danificado, limitando o alcance a cerca de 3 quilômetros. Os botes salva-vidas também haviam sumido, indicando que as pessoas a bordo devem ter abandonado o navio. Infelizmente, parece que levaram o diário de bordo junto, deixando a equipe de resgate sem saber o que havia acontecido. Até hoje, o mistério do MV Joita ainda não foi resolvido. Ninguém sabe para onde a tripulação e os passageiros foram e o que os levou a partir. O SV Carroll A. Deering não era um navio fantasma no sentido normal da palavra. Ele não foi avistado em mar aberto. Em vez disso, foi encontrado na costa, mas as circunstâncias do seu encalhamento são um quebra-cabeça envolto em mistério. O Carroll A. Deering foi construído em 1919 em Maine, e era uma grande embarcação feita para viagens comerciais. Infelizmente, apesar do alto custo de construção, foi utilizada apenas durante um ano antes de sua última viagem. Em 19 de julho de 1920, viajava de Porto Rico para o Rio de Janeiro via Newport News para levar uma carga de carvão. Estava quase na metade do caminho quando o capitão passou mal e a tripulação voltou para deixar ele e o filho em terra firme. A viagem foi retomada e transcorreu sem incidentes com um substituto, mas quando chegou a Barbados em dezembro para reabastecer, havia humores estranhos entre a tripulação. O primeiro marinheiro não parecia feliz com o novo capitão. Ninguém prestou muito atenção nisso naquele momento, quando provavelmente deveria. A última vez que o Carroll A. Deering foi avistado no mar foi no dia 28 de janeiro de 1921, quando um navio farol o viu na costa da Carolina do Norte. Houve algum tumulto no Tombadilho, onde normalmente a tripulação não era permitida. Então outra embarcação o avistou, mas já não havia ninguém no convés. No dia 31 de janeiro ele foi encontrado encalhado em Diamond Shoals, um local conhecido por vários naufrágios que vinham ocorrendo lá havia séculos. Quando a equipe de busca e resgate entrou, o encontrou abandonado. O diário de bordo e os pertences pessoais da tripulação estavam desaparecidos, assim como os 2 botes salva-vidas. Ainda não há resposta para o que aconteceu a bordo do Carroll A. Deering naquele janeiro, embora a versão mais popular tenha sido um motim. Quem sabe nunca se descubra a verdade. O SS Baltimore é talvez um dos navios fantasmas mais famosos da história. Este grande vapor de carga foi construído em 1914 na Suécia e viajou obedientemente por mais de 16 anos, negociando o fornecimento de peles com tribos nativas do Alasca e do Canadá. Mas então, no dia 1º de outubro de 1931, ele ficou preso no gelo. A princípio, parecia que a tripulação conseguiria esperar e continuar sua rota, pois a embarcação se soltou em alguns dias. Mas em menos de uma semana ficou presa novamente, desta vez para sempre. Na outra semana, uma equipe de resgate foi enviada para buscar os 22 tripulantes do Baltimore, enquanto outros 15 ficaram para trás para esperar o inverno, se necessário, e recuperar o navio. Mas um mês depois de uma forte nevasca atingir o acampamento, os marinheiros saíram de seus abrigos e descobriram que ele havia desaparecido. Felizmente, alguns dias depois, um caçador nativo lhes disse que o Baltimore ainda não estava perdido. Ele o viu a cerca de 70 quilômetros de onde estavam estabelecidos. Eles conseguiram localizá-lo, mas decidiram que a embarcação não resistiria ao inverno. Então pegaram as cargas de maior valor do porão e a abandonaram. No entanto, estavam errados. O SS Baltimore resistiu àquele inverno e a muitos outros que se seguiram. Quando o gelo quebrou, ele partiu sozinho, flutuando apático ao longo das costas do Canadá e do Alasca. E foi avistado diversas vezes, algumas à deriva em mar aberto e outras preso no gelo novamente. As pessoas tentaram entrar nele e resgatá-lo, mas as condições climáticas ou a falta de equipamentos sempre as impediram. O SS Baltimore foi avistado pela última vez por nativos do Alasca em 1969, 38 anos após seu abandono. O que aconteceu depois permanece desconhecido. Entre as histórias de navios fantasmas, a do SS Hurrah Madden é uma das mais intrigantes e angustiantes do século XX. Ninguém sabe ao certo se ele existiu em primeiro lugar. Isso porque não foi registrado no Lloyd's Shipping, o registro internacional de embarcações, o que o torna uma lenda. Ou talvez a omissão tenha sido proposital por motivos obscuros. De qualquer forma, os relatos sobre o que aconteceu com o Madden variam.
De acordo com a maioria dos relatos, ele estava transportando alguma carga desconhecida pelas águas da Indonésia quando um pedido de socorro foi recebido por outro navio nas proximidades. O oficial de plantão ouviu a mensagem de SOS, mas seu conteúdo é diferente dependendo dos relatos. A mensagem não se repetiu e a tripulação do Medan não retornou nenhuma tentativa de contato. A embarcação que recebeu o pedido de socorro correu para o resgate, mas apenas no dia seguinte, quando o Medan já estava à deriva e ligeiramente inclinado. Quando os socorristas entraram nele, descobriram que nenhum dos tripulantes sobreviveu. No entanto, estava faltando um bote salva-vidas, o que significa que havia pelo menos um membro da tripulação que conseguiu escapar. O que aconteceu com o resto das pessoas a bordo permanece um mistério até hoje. Ainda assim, não há fatos concretos sobre essa história, então talvez nunca descobriremos se o SS Urang Medan era de verdade e não uma ficção. O SV Zebrina era um barco à vela com 3 mastros. Foi construído em 1873 para viagens comerciais fluviais na América do Sul. Ele serviu por mais de 4 décadas, provando ser uma embarcação robusta e confiável. Mais tarde foi transferido para a Europa, onde continuou servindo bem ao seu propósito. Mas então, em outubro de 1917, o Zebrina partiu para uma viagem normal e foi encontrado em terra vários dias depois. Misteriosamente, embora ele tivesse perfeitamente intacto, toda a tripulação de 5 pessoas e o capitão haviam desaparecido. Não há evidências diretas ou fatos concretos sobre o que realmente aconteceu naquele dia. A teoria mais convincente é de que a tripulação foi levada do convés por causa de uma explosão embaixo d'água e em seguida o barco partiu sem eles. Mas a verdade, como sempre, permanece desconhecida. Você vai fazer uma trilha caminhando nas montanhas íngremes de Mammoth Lakes, na Califórnia. O terreno é acidentado e difícil. A neve dificulta a caminhada. No meio do caminho, percebe algo fora do comum. De longe, vê coisas espalhadas no chão rochoso. Ao se aproximar um pouco para ter uma visão mais clara, avista o que parecem ser os restos de um avião. Aparentemente, os destroços pertenciam ao piloto recordista Steve Fossett. As autoridades o procuravam havia quase um ano. Ninguém conseguiu encontrá-lo e explicar o que causou a queda da aeronave dele. Parecia um voo bem fácil para um piloto experiente. Então, o que pode ter acontecido? Anos antes desse trágico acontecimento, Fossett estava tentando um feito muito mais arriscado: ser o primeiro piloto a voar ao redor do mundo sozinho em um balão de ar quente. Você consegue imaginar passar 2 semanas em um pequeno compartimento só para quebrar um recorde mundial? Se estiver se perguntando, aqui está o que é preciso para voar ao redor do mundo: um sistema de navegação de som, um patrocinador rico e resistência interminável. Embora os balões sejam o veículo voador mais antigo, ninguém até Fossett conseguiu voar ao redor do mundo com um. E com certeza não foi moleza. É o primeiro dia da segunda tentativa dele de voar ao redor do mundo em um balão. O ano é 1997 e uma multidão ansiosa se reúne em St. Louis esperando a decolagem. Ele entra no estádio com um grande sorriso e certamente não parece um aventureiro tentando alcançar o impossível. Mas essa é a viagem de sua vida. Para se preparar, Fossett treinou para se habituar a uma altitude de 3.700 metros. As condições são duras. Ele está voando em uma cabine despressurizada e entre as nuvens. Parece improvável que vá até o fim, mas lá vai o cara. O balão é lançado no ar. A multidão abaixo está aplaudindo e acenando. O vento de cerca de 5 nós permite o lançamento do balão. Na primeira noite, um dos aquecedores quebra. Está congelante do lado de fora da cabine, mas Fossett consegue passar a noite. Sua arma secreta é o primeiro piloto automático de balão do mundo. É solitário lá em cima e a necessidade constante de foco deixa a pessoa muito cansada. Então, ele liga o piloto automático para dormir um pouco e dispara os queimadores em uma sequência programada por computador para manter o balão na trajetória de voo. É preciso acordar e operar os queimadores para mudar a altitude. Depois de 3 dias, uma primeira vitória: travessia do Oceano Atlântico. Ele voa sozinho, mas uma equipe o acompanha em solo. Os integrantes dela se comunicam principalmente por e-mail enviado via satélite. No final da primeira semana, o centro de controle da missão recebe uma mensagem alarmante de Fossett. Nuvens escuras estavam se formando no horizonte. Parece que o clima estava se voltando contra ele, que conseguia ver a tempestade do balão, mas não tinha como prever a força dela. O aventureiro estava determinado a passar através das nuvens, apesar dos riscos, voando 300 metros acima do solo sem visibilidade. De alguma forma,
conseguiu passar por ela. O voo dele continuou pela Líbia, Irã e Índia. Parecia que nada iria atrapalhar, mas Fawcett já estava exausto e sem a certeza de quanto tempo mais conseguiria continuar. Dentro do balão, as refeições eram pequenas rações e era preciso usar um balde como vaso sanitário. Infelizmente, ele perdeu muito combustível durante a travessia do Atlântico. No meio da Índia, o balão bateu em uma árvore, mas voou surpreendentes 15.500 quilômetros de St. Louis até o local de pouso. O piloto não atingiu seu objetivo, mas não desistiu. Para finalmente ter sucesso, era preciso mudar a estratégia. O novo plano era sobrevoar o hemisfério sul. Era a primeira vez que alguém tentaria isso. A ideia era simples. Na parte sul do globo, o voo aconteceria principalmente sobre a água. Isso ajudaria a ir mais rápido, pois só era necessária a permissão de voo de 5 países ao longo do caminho. Se você estivesse no chão, talvez se perguntasse o que era aquele objeto voador no céu. Enquanto o cara sobrevoava a cidade do Cabo, na África do Sul, mais de 50 pessoas relataram ter visto estranhos objetos voadores. Desculpe decepcionar sua imaginação, pessoal, mas eram apenas Fawcett e seu balão. A primeira tentativa dele de voar ao redor do mundo pelo hemisfério sul quase deu certo. Ele teve sorte. Quando chegou à Austrália, pegou uma corrente de jato que o ajudou a acelerar para cerca de 115 nós. Isso é 3 vezes a velocidade de uma gazela. O aventureiro estava orgulhoso, pois já havia quebrado seu recorde de distância voando mais de 22.000 quilômetros. Sob seus pés, a bela paisagem australiana era repleta de desertos e lagos secos. Fawcett cruzou a costa australiana às 8 horas e 22 minutos da noite do horário local, e seu próximo desembarque esperado seria no Chile, a mais de 12.000 quilômetros de distância. Mas, novamente, uma enorme tempestade cruzou seu caminho. Depois de entrar nela, o balão mostrou como era frágil. Os raios e os ventos ferozes o rasgaram. Desta vez, ele não conseguiu atravessar e caiu no oceano quando o balão pegou fogo. Uma equipe de resgate esperou até de manhã para fazer a procura, e um avião Hércules o resgatou em mar aberto. Em sua 6ª tentativa, Fawcett deu a volta ao mundo em um balão de ar quente, o Spirit of Freedom, que pousou em Queensland, na Austrália, após um voo de 2 semanas ao redor do mundo. Ele alcançou velocidades de mais de 320 km por hora e viajou mais de 31.000 quilômetros. O aventureiro conseguiu e se tornou o primeiro piloto solo a cruzar o mundo em um balão. No entanto, não parou por aí. Logo depois de quebrar esse recorde mundial, quis fazer o mesmo em um veículo diferente. Então convenceu o Richard Branson, proprietário da Virgin Atlantic, a financiar uma aeronave a jato, mais tarde chamada de Virgin Atlantic Global Flyer. No dia 8 de fevereiro de 2005, o Global Flyer decolou. Ele partiu para circunnavegar o Trópico de Câncer, uma distância incrível de cerca de 37.000 quilômetros. Por sorte, ou por ingenuidade, Fawcett quebrou mais um recorde mundial. Para isso, superou uma grande perda de combustível no início da jornada e voltou para Salina, no Kansas, de onde partiu originalmente. Essa história lhe deu vontade de embarcar em um balão de ar quente? Fawcett era especialista em aventuras aéreas e condições extremas. Por isso, seu desaparecimento nas montanhas de Sierra Nevada foi cheio de mistério. O que poderia ter acontecido para derrubar um piloto tão experiente? No dia 3 de setembro de 2007, ele decolou de um rancho em Nevada com seu avião monomotor chamado Super Decathlon. Era um voo diurno simples e tranquilo, que sofreu uma guinada sombria. O aventureiro nunca conseguiu voltar ao rancho. Uma equipe de busca e resgate foi enviada para encontrá-lo, mas voltou de mãos vazias. Somente um ano depois, uma pessoa fazendo trilha encontrou alguns pertences de Fawcett perto de Mammoth Lakes. Então, uma busca aérea localizou os restos da aeronave dele de 2 lugares a uma altitude de 3.000 metros. O mistério foi resolvido com a ajuda de tecnologia avançada. Na primeira estrutura de túnel de vento hexagonal do mundo, especialistas recriaram as condições climáticas do dia do voo do piloto. Eles estavam tentando entender se as correntes de ar das montanhas de Sierra Nevada poderiam ter derrubado a aeronave. Com a ajuda de uma réplica de um avião menor, fizeram uma descoberta perturbadora. Naquele dia, a visibilidade estava normal, mas as correntes de vento sopraram o monomotor como uma folha. Uma queda repentina provavelmente desorientou Fawcett e o fez perder o controle da aeronave, que caiu diretamente nas montanhas. O motor não era forte o suficiente para superar o vento que forçava em direção ao solo. Acontece que isso estava totalmente fora do controle dele. A descoberta dos escombros encerrou este caso infeliz.
32 quilômetros ao sul de Olympia, Washington, há estranhos montes de grama de 2,5 metros de altura e 9 metros de largura. Eles cobrem uma área de quase 2,5 quilômetros quadrados. Essas pequenas colinas são conhecidas como Montes Mima, e ninguém sabe o que os criou. Eles vêm causando pesadelos nos geólogos há quase 200 anos. Os cientistas têm discutido sobre o que fez exatamente com que esses montes se formassem por toda essa região. Existem teorias como terremotos, geleiras, respiradouros de gás, inchaço de argila e até cupins. Em 1942, geólogos supuseram que os gophers, animais semelhantes aos esquilos, poderiam ter criado os montes. Em 1987, a teoria foi testada. Pequenos pedaços de metal foram empurrados para os montes e monitorados com a ajuda de um detector de metais. Enquanto os gophers cavavam suas tocas, os pedaços de metal eram empurrados morro acima. Um programa de computador analisou esses resultados. Descobriu-se que muitas gerações de gophers podiam de fato ter formado os montes. Eles levariam centenas de anos. Mas por que eles empurram o solo para cima? Se movê-lo para trás, despenderia muito menos energia. Ainda não está claro. Até agora, o envolvimento dos gophers ainda é apenas uma teoria. Os cientistas costumavam considerar a floresta amazônica um grande ecossistema que está repleto de árvores há milhões de anos. No entanto, quando os geoglifos da Amazônia com 5 metros de largura foram descobertos, todas as teorias foram alteradas. Esses geoglifos provaram que a área parecia muito diferente antes que a floresta começasse a crescer ali. Parecia uma savana moderna. Os cientistas coletaram amostras de solo perto dos lagos, e os resultados mostraram que esse solo não veio de floresta tropical, e sim de terras áridas. Isso pode significar que as pessoas que moravam aqui provavelmente tinham um ambiente completamente diferente do que os cientistas pensavam. Os geólogos ainda estão estudando os geoglifos. Eles estão tentando descobrir a que propósito serviram. Conhecida como o Olho da África, a estrutura de Richat é um objeto em forma de anel com cerca de 50 quilômetros de largura no meio do deserto. Richat foi inicialmente considerado um local de impacto de meteorito, mas agora os cientistas acreditam que tenha sido criado pela erosão de uma colina ou montanha. Ele foi erodido com o tempo, mas deixou para trás camadas de anéis rochosos que já foram uma montanha. O olho é tão proeminente que os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional podem vê-lo de lá. A Antártica é o lugar mais frio, seco e ventoso da Terra. Mas a coisa mais estranha sobre isso pode estar localizada nas profundezas do gelo. Até cerca de 60 anos atrás, a Antártica era considerada uma planície. Tudo isso mudou em 1958, quando a cordilheira de Gamburtsev foi descoberta. Ela estava escondida sob 3 quilômetros de gelo. Seus picos tinham mais de 3 quilômetros de altura. E toda ela se estendia por 1.200 quilômetros. Isso é um terço da altura do Monte Everest e cerca de metade do comprimento do Himalaia. Ninguém jamais viu as montanhas Gamburtsev. O gelo esconde vales profundos e declives acentuados. Elas poderiam mostrar como a Terra era há milhões de anos. O Lago Vostok, na Antártica Ocidental, foi descoberto em 2012 durante uma perfuração. Os cientistas encontraram um lago de água doce, intocado e descongelado, sob mais de 3 quilômetros de gelo. Os pesquisadores acreditam que micro-organismos não descobertos e processos geoquímicos únicos podem existir no lago. Afinal, ele não viu a luz do Sol e nem foi exposto à atmosfera da Terra por mais de 15 milhões de anos. Mas perfurar o lago provavelmente arruinará o ecossistema abaixo e contaminará um dos últimos lugares intocados do planeta. Há uma anomalia de aproximadamente 100 metros no Oceano Índico, conhecida como a Depressão Geóide do Oceano Índico. Ela produz a maior força gravitacional natural de distorção do mundo. Depósitos minerais pesados, muitas trincheiras no fundo do mar e reservatórios de magma perturbam o campo magnético nesta área. A gravidade da Terra muda em diferentes lugares do planeta. Isso permite que os pesquisadores procurem padrões e descubram o que está acontecendo abaixo da superfície. Campos de gravidade mais alta geralmente significam materiais mais densos abaixo e vice-versa. Alguns cientistas acreditam que a anomalia pode ser uma depressão no manto do planeta que está subindo até a crosta. A Caverna dos Cristais fica no estado mexicano de Chihuahua. Essa caverna é preenchida com incríveis cristais de gesso que cruzam toda a área subterrânea. As cavernas foram descobertas em 2000, quando trabalhadores drenavam a água de uma mina de zinco e encontraram essas estruturas cintilantes.
Os cristais eram tão puros e grandes, atingindo cerca de 10 metros de comprimento, e tinham bordas tão afiadas que os geólogos não podiam datá-los usando métodos convencionais. Felizmente, os pesquisadores descobriram amostras de bactérias de 50 mil anos dentro de uma das construções do complexo. Era extremamente difícil trabalhar no local. Lá as temperaturas atingiram 58 graus Celsius e a umidade era extremamente alta. Os cientistas precisavam de equipamento especial de resfriamento para descer até a caverna, embora fizessem apenas viagens curtas. Infelizmente, a empresa proprietária da mina inundou novamente o sistema de cavernas, impedindo qualquer estudo posterior. A cerca de 720 quilômetros de Bangkok, no nordeste da Tailândia, há uma formação rochosa de 75 milhões de anos. Essas rochas parecem 3 baleias nadando juntas. O belo design criado pela natureza ficou conhecido como Pedra das 3 Baleias. Milhões de anos atrás, essa área era apenas um deserto, mas a Terra estava mudando. Gradualmente, o arenito foi separado pelos movimentos das placas tectônicas e pela erosão. É assim que essas formações espetaculares foram criadas. Se você decidir explorar o sistema de trilhas ao redor da Pedra das 3 Baleias, encontrará cachoeiras de uma abundância de fauna e flora. Os habitantes locais chamam a cratera Patonsky, na Sibéria, de Ninho da Águia de Fogo. É um gigantesco monte de calcário de 150 metros de largura e 40 metros de altura. Nada cresce perto ou em cima dele, e os animais fazem o possível para evitar esse lugar. Descoberta pela primeira vez por geólogos em 1949, acredita-se que a cratera tenha cerca de 500 anos. A teoria mais provável de sua origem é uma explosão de vapor. Isso poderia acontecer durante um período de rápida expansão do gás na região. Os cientistas acreditam que o Ninho da Águia de Fogo pode ser um vulcão de gás muito raro. Estoques gigantescos de gás podem ter ficado presos no subsolo devido à formação de calcário ao redor, criando uma pressão imensa. Uma liberação repentina do gás armazenado pode ter formado este buraco do tamanho de um mamute na floresta circundante. O Lago Hillier, na Austrália Ocidental, tem apenas 610 metros de comprimento, mas sua cor confunde os geólogos há muito tempo. Ao contrário da maioria dos lagos rosa do mundo, o Lago Hillier tem sua cor rosa o ano todo. Sua tonalidade não é afetada pela luz solar ou temperatura. Se você olhar de cima, a cor brilhante do lago estará em forte contraste com o azul circundante da Grande Baía Australiana. A verdadeira razão para a cor única do Hillier não é totalmente compreendida. Muitos presumem que tem algo a ver com microalgas no lago, ou pode ser uma reação entre o sal e o bicarbonato de sódio encontrados na água. As colinas de chocolate na província de Bohol, nas Filipinas, são cobertas por uma exuberante vegetação verde durante a maior parte do ano. Mas esses mais de 1.200 montes ficam com cor de chocolate durante a estação seca. Foi isso que lhes deu esse nome. Estranhamente, nenhuma árvore ou arbusto cresce neles. Outro mistério é como os montes conseguiram se desenvolver de forma tão simétrica. Existem mitos que envolvem gigantes jogando pedras uns nos outros por dias a fio durante uma luta. Os cientistas acreditam que os montes de 45 metros de altura foram criados pela erosão do calcário que foi empilhado sob a argila. Mas até hoje, o mistério de sua formação permanece sem solução. A grande inconformidade representa cerca de 1 bilhão de anos de registros de rochas perdidas. Ela aparece em todos os tipos de formações rochosas no mundo inteiro. Os cientistas vêm tentando encontrar as respostas de como essa enorme quantidade de material pode ter desaparecido. Uma das teorias mais plausíveis envolve geleiras. Isso poderia acontecer durante o tempo conhecido como Terra Bola de Neve. Foi quando o planeta era completamente coberto por gelo. Em seguida, as geleiras destruíram centenas de milhares de toneladas de rocha e terra. Isso deixou uma lacuna gigantesca de pouco mais de 1 quilômetro de espessura entre as camadas de rocha vizinhas. Alguns geólogos acreditam que o registro desapareceu quando o supercontinente Rodinia se formou e se separou. Localizados nas penínsulas Yamal e Jidan, esses buracos expansivos foram descobertos em 2014. Eles parecem ainda estar mudando e evoluindo. Os fossos ficam mais largos e as pessoas os encontram com mais frequência. Claro, não faltam teorias sobre como eles surgiram. As sugestões variam de impactos de meteoritos a atividades de outras civilizações. Mas a explicação mais comum é que o gás metano reagiu às partículas de água depois que o permafrost do planeta começou a derreter.
Isso resultou na explosão de bolhas de metano no gelo. As crateras podem ter milhares de anos, mas ninguém sabe ao certo. Olá, corajoso visitante, bem-vindo à exposição misteriosa. Mas cuidado, esta vai ser uma experiência arrepiante. Mesmo Sabrina, a bruxa, não conseguiu lidar com essas fotos. Agora, se você tem as habilidades para pular no túnel das esquisitices, vamos começar. A primeira foto te levará de volta à cidade de Belfast, hoje capital da Irlanda do Norte nos anos de 1900. Ela mostra 15 mulheres que trabalhavam em uma fábrica de linho. Um simples cálculo e sabemos que 15 pessoas totalizam 30 mãos, certo? Mas dê uma boa olhada na imagem e veja que há uma mão extra que não pertence a nenhuma delas. Todas as mulheres estão dispostas em filas com os braços cruzados na frente e as mãos embaixo dos braços. Há somente apenas uma exceção, que é a senhora na segunda fila, com uma mão no quadril e a outra ao lado dela. Essa é uma pequena rebelde. Mas a misteriosa mão em forma de garra não é dela, nem de ninguém perto. Na verdade, está descansando no ombro de uma garota do outro lado da mesma fileira. E não há mais ninguém a quem possa pertencer. Apesar de ter mais de um século, a fotografia apareceu pela primeira vez na internet no dia 29 de abril de 2016. Ela foi enviada para um site por uma mulher chamada Linda, que identificou a menina com a mão no ombro como sua avó, Ellen Donnelly. Mas nunca comentou de quem aquela mão poderia ser. O que é ainda mais estranho é que não há nenhuma evidência que sugira que a imagem tenha sido alterada digitalmente. Então, de onde veio a mão solitária? O Photoshop não existia naquela época, mas isso não significa que os fotógrafos não tivessem as habilidades necessárias para editar imagens. Embora não fosse possível adicionar uma parte do corpo extra a uma foto, certamente era possível remover quaisquer objetos ou pessoas indesejadas simplesmente cortando-os com uma tesoura. Os fotógrafos então desenhavam o que queriam a lápis ou carvão. E também conseguiam combinar vários negativos para criar uma única imagem. Há mais uma resposta dizendo de onde a mão poderia ter vindo. Embora a fotografia instantânea já existisse nos anos de 1900, alguns fotógrafos ainda usavam a técnica de longa exposição para capturar o momento. Então, é possível que enquanto a imagem estava sendo tirada, a senhora do fundo colocou inicialmente as mãos em Ellen e depois decidiu cruzar os braços, o que torna o resultado aterrorizante em razão de uma longa exposição da câmera. Então, você pode se acalmar, não foi a coisa. A mãozinha que vivia com a família Addams, que apareceu na imagem. Em nossa segunda foto, você verá uma jovem segurando uma aparição brilhante entre as mãos. Pode ser quase fácil acreditar que é uma magia de verdade. Desculpe te desapontar, mas esse não é o feitiço Expelliarmus que ela está fazendo. A mulher na imagem é a francesa Martha Barrault, que mais tarde mudou seu nome para Eva Carriere. Ela viveu entre 1886 e 1943 e foi uma médium fraudulenta, que alegava ter habilidades psíquicas que lhe permitiam se comunicar com pessoas já desencarnadas e fazer seus espíritos se materializarem durante as sessões. Na época, esses médiums mentirosos seguiam um procedimento padrão durante suas sessões. Entravam em um armário instalado no quarto para fingir que estavam concentrados, e então conseguiam usar seus poderes à plena capacidade para gerar ectoplasma. Quando não utilizado no contexto da biologia celular, o ectoplasma é um termo que se refere a uma substância imaginária que sairia do corpo do médium. E pode então tomar a forma de um rosto, de uma mão ou mesmo de todo o corpo da pessoa que está sendo chamada para voltar à vida. Eva Carriere era uma daquelas médiums desonestas que usavam papel amassado e rostos recortados de revistas e jornais para fazer ectoplasmas falsos. Esta foto, tirada em 1912 pelo pesquisador parapsicólogo alemão Albert von Schrecknosen, mostra a mulher em ação durante uma dessas sessões enganosas. Mas conhecer a história completa não muda o fato de que a imagem pode deixar seu cabelo em pé. E o que é ainda mais inacreditável é que Eva conseguiu convencer grandes nomes como Arthur Conan Doyle,
autor da série de mistérios Sherlock Holmes, de que era real. Porém, você ficará feliz em saber que ela não conseguiu enganar o ilusionista e artista de fugas Harry Houdini, que, ao contrário de Arthur Conan Doyle, achava que as performances dela não passavam de truques de mágica. Estas corujas da terceira foto não são as de Hogwarts, e não estão aqui para trazer sua carta de aceitação. A imagem é da década de 1920, do lado de fora da Manchester Grammar School, fundada em 1515 por um homem chamado Hugh Oldham. E é a razão pela qual essas pessoas estão usando fantasias estranhas de coruja enquanto marcham. Hugh Oldham nasceu em Manchester e não era um estudioso dedicado, apesar de frequentar as universidades de Oxford e Cambridge. Bem, as mensalidades eram mais baratas na época. No entanto, ele estava no serviço real e, graças às suas habilidades administrativas, foi favorecido com títulos importantes. Isso realmente o ajudou a alcançar altos cargos e se tornar uma figura poderosa e influente. Através de suas novas funções, ele conquistou grande riqueza, que mais tarde usou para financiar a escola. O lema da escola de Oldham, que está escrito em seu brasão, é a frase latina Sapere Aude, que pode ser traduzida livremente como ouse saber. Até hoje, a escola ainda mantém o mesmo lema. Mas a escolha da coruja não simboliza a sabedoria, como você pode pensar. Ela está no crachá do Manchester Grammar School e carrega uma faixa com a palavra Dom. Se você ler como se leem os emojis, chegará em Owl Dom. Owl é coruja em inglês, que na verdade é uma referência a Hugh Oldham. Quando você olhar para o brasão da cidade, verá que ele é muito semelhante ao da escola. A escolha foi feita para refletir a pronúncia de Oldham no sotaque local, que é Oldham. Assim, prestar homenagem ao fundador é o motivo pelo qual o mascote da escola e da cidade é a coruja. Então, fique tranquilo porque não há nada sinistro e assustador acontecendo nesta foto. Que tal algo fofo depois de todas essas coisas estranhas? A quarta imagem mostra uma criança inocente cujos olhos estão gritando "Me ajude!", mas não se preocupe, não é o bicho-papão quem a segura. A coisa em que ela parece estar sentada é na verdade sua mãe. Isso foi chamado de fotografia de mãe oculta, que era muito comum na era vitoriana. Na década de 1840, a única maneira de as pessoas tirarem suas fotos era com uma câmera daguerreótipo, o primeiro aparelho fotográfico desenvolvido para uso comercial. Ele tinha tempos de exposição que iam de dezenas de segundos a vários minutos. Então, era preciso ficar perfeitamente imóvel durante todo esse tempo para obter uma imagem clara. Mas como se pode imaginar, não é fácil para uma criança ficar imóvel por tanto tempo. E você também não pode dizer, faça uma pose para um bebê. Então, esta é a razão pela qual a técnica da mãe oculta nasceu. As crianças seriam fotografadas com suas mães presentes, mas estas também teriam que ficar escondidas dentro do quadro. Para isso, ficavam atrás de cortinas, sob capas ou cobertores, ou fingindo ser cadeiras. Às vezes, os fotógrafos também removiam partes das imagens em que as mães estavam visíveis. Uau! Cada dificuldade que as mães têm que passar pelos filhos. Cara, isso não mudou nada. Algumas das fotos ficavam muito boas, mas outras acabavam ficando como o pesadelo. A prática continuou a ser usada até a década de 1920, mas à medida que as câmeras se tornaram mais rápidas, não havia mais necessidade de as mães se esconderem. Imagine labirintos escuros, bem profundos, bem subterrâneos. Eles estão cheios de perigos ocultos e descobertas inesperadas. Pegue sua lanterna e deixe-me levá-lo em um passeio pelas cavernas mais assustadoras de todos os tempos. E o primeiro destino de nossa lista é Cathedral Caverns, no Alabama. Originalmente, esse lugar era chamado de Batcave, Caverna do Morcego, mas depois foi renomeado por causa de sua aparência. Ao se aproximar, você não pode deixar de notar sua enorme entrada, medindo 38 metros de largura e 8 metros de altura. Mas essa grande entrada é apenas o começo. Dentro da caverna, há algumas das mais belas formações que a natureza já criou. Uma das mais famosas é provavelmente a Goliath, uma estalagmite gigante de 14 metros de altura, com uma circunferência de 74 metros.
Outros locais incríveis que você pode querer visitar incluem um homem das cavernas, que se equilibra no topo de uma parede de pedra de fluxo, uma cachoeira congelada e uma floresta de estalagmites altas. Você deve estar curioso, como um lugar tão emocionante entrou na lista das cavernas mais assustadoras do mundo? O fato é que o tamanho da caverna ainda é desconhecido e apenas cerca de 3 quilômetros dela estão mapeados e abertos ao público. Mas a caverna pode e de fato mostra seu lado perigoso de tempos em tempos. Por exemplo, os diretores do filme de ficção científica de 1984 What Waits Below, O que Espera Lá Embaixo, filmaram muitas cenas na Cathedral Caverns. Mas durante as filmagens, 17 membros do elenco e da equipe sofreram envenenamento por monóxido de carbono e tiveram de ser levados imediatamente para um hospital, evitando por pouco consequências graves. Mas vamos seguir para a Moaning Cavern, na Califórnia. O que a torna particularmente assustadora é o bizarro som de respiração. Ele é produzido pela água que escorre por aberturas semelhantes a garrafas na base da caverna. Se uma pessoa que não conhece a natureza dessa respiração se aproximar, essa respiração sinistra pode fazer com que ela se afaste do local. Por outro lado, esses sons de gemidos podem ter despertado a curiosidade de algumas almas aventureiras. E, em geral, isso não terminou bem. Pesquisadores encontraram os restos mortais de mais de 100 pessoas pré-históricas que caíram no abismo de 125 metros da caverna há cerca de 13 mil anos. Hoje em dia, é possível fazer um passeio pela caverna, mas não mais fundo do que 150 metros na abertura vertical. Se estiver se sentindo particularmente ousado, você pode descer de rapel, mas ainda terá que sair usando uma escada de ferro forjado de aparência gótica. Tome cuidado para não escorregar, a descida é muito longa. A próxima caverna que visitaremos é sinistramente chamada de Hellhole. Você pode encontrá-la em West Virginia. Ela é famosa o suficiente para inspirar alguns filmes de terror. Apesar do nome, o local é frio, mas não menos assustador por essa discrepância. A temperatura média dentro da caverna é de 8 graus Celsius, o que a torna o lar perfeito para uma grande variedade de morcegos e outros habitantes raros das cavernas. De fato, no inverno, a caverna abriga cerca de metade da população mundial de morcegos orelhudos da Virgínia. Essas criaturas estão criticamente ameaçadas de extinção e são altamente vulneráveis. Mas isso não impedirá que um arrepio percorra sua espinha quando você vir uma nuvem de 20 mil morcegos rangendo e batendo as asas. A Bell Witch Cave é uma formação relativamente pequena localizada no Tennessee. E apesar de sua aparência inocente, ela serve de ponto focal para uma história igualmente fantástica e aterrorizante. De acordo com a lenda, no início do século XIX, o fazendeiro e sua família sofreram com as travessuras de um fantasma. Ele fazia muito barulho à noite, arrancava lençóis das camas e até atacava fisicamente o fazendeiro e alguns membros de sua família. Por fim, o fazendeiro faleceu e um frasco com um líquido preto desconhecido foi encontrado ao lado dele. Algumas pessoas acreditavam que o fantasma o havia envenenado de alguma forma. Logo depois disso, o espírito deixou a família do fazendeiro em paz. Os moradores locais tinham certeza de que o fantasma havia retornado a uma caverna perto da fazenda. Eles também acreditavam que a criatura mística prometia voltar quando fosse a hora certa. Até hoje, os habitantes locais relatam ocorrências estranhas ao redor da caverna. Eles juram que essas ocorrências estão ligadas ao fantasma, que no passado provocava a família do fazendeiro. Aposto que não importa quanto você seja cético, a caverna fará sua pele arrepiar. E essa é a Wind Cave, em Dakota do Sul. À primeira vista, pode parecer que não há nada de muito assustador nessa caverna. Nenhuma massa de morcegos agitados, nenhum vestígio antigo ou gases tóxicos. Mas a caverna abriga uma característica geológica muito rara e arrepiante. Em nenhum outro lugar do mundo você encontrará uma rede mais extensa de calcita boxwork. Como a Wind Cave criou as condições perfeitas para os restos de boxwork? Isso ainda é um mistério, mas o que você percebe é que esse boxwork se assemelha a uma enorme teia de aranha. Embora seja apenas uma anomalia geológica, é difícil olhar para o boxwork e não imaginar toneladas de aranhas das cavernas deslizando ao longo desses finos fios de minerais endurecidos. Agora, deixe-me levá-lo a um lugar que parece ser de outro mundo.
Não há nada de misterioso ou perigoso, mas ele é um tanto único. A vida dentro dessa caverna está isolada do mundo exterior há cerca de 5 milhões e meio de anos. E isso é visível. Veja você mesmo. Devido a esse longo isolamento, as condições no interior da caverna Amoville são como em nenhum outro lugar do mundo. Apesar da grave falta de luz solar dentro da caverna e da toxicidade do ar, um ecossistema único está florescendo lá. A caverna está localizada a alguns quilômetros a oeste do Mar Negro, na Romênia, e foi encontrada pela primeira vez em 1986. Hoje em dia, você só pode visitá-la se tiver uma permissão especial. Mas mesmo que você a tenha, as cavernas centrais são protegidas naturalmente por túneis de calcário super estreitos e poços verticais. Portanto, aqueles que sofrem de claustrofobia não devem entrar nesse lugar. Nas profundezas da caverna, o ar tem 2 vezes menos oxigênio do que o ar externo. Ele contém muito dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio, o que significa que não é o ar mais fresco que se pode respirar. Também é escuro como breu dentro da caverna. Mas apesar, ou devo dizer graças a esse coquetel de condições extremamente adversas, o local é uma verdadeira mina de ouro para os biólogos. A vida parece estar crescendo aqui. Em um estudo realizado em 1996, os cientistas identificaram 48 espécies vivendo no local. 33 delas são exclusivas da caverna. A maioria das criaturas que habitam a caverna é minúscula. Elas têm membros e antenas longos, o que as ajuda a navegar no escuro. Elas também não têm visão e não possuem pigmento, o que faz sentido. Por que você precisaria enxergar se vive na escuridão total? E por que precisaria ser bonito e colorido sem ninguém para vê-lo? Agora prepare-se para explorar mais uma caverna, não menos incrível, mas muito diferente. Essa é a Giant Crystal Cave, Caverna do Cristal Gigante, também conhecida como Cave of the Crystals, Caverna dos Cristais, no México. Esses cristais enormes foram encontrados no ano 2000 por uma empresa de mineração depois que a água foi bombeada para fora da caverna. 2 mineiros entraram na caverna seca a pé e viram os cristais. Esses cristais impressionantes são, na verdade, enormes pilares de gesso escondidos a 300 metros de profundidade. Os cientistas estimam que os cristais podem estar crescendo há 500 mil de anos. É por isso que muitos deles são tão longos e largos que é possível atravessá-los a pé. Infelizmente, visitar essa maravilha da natureza é impossível no momento. Mas talvez seja melhor assim, pois a Giant Crystal Cave é um lugar perigoso que pode facilmente se transformar em uma armadilha. Por dezenas de milhares de anos, ela foi preenchida com água subterrânea, que foi originalmente empurrada para cima até a abertura por uma câmara de magma localizada nas profundezas do nosso planeta. O magma sob a caverna mantinha a água quente, mas por fim a temperatura da água caiu para menos de 58 graus Celsius. Como resultado, a água começou a se encher de cálcio e sulfato, cujas partículas passaram a se recombinar em gesso. E então, cristais de cor branca tomaram conta da caverna. E como permaneceram debaixo d'água, puderam continuar crescendo. A mansão LaLaurie, localizada no French Quarter de Nova Orleans, tem uma reputação sombria. Sua antiga proprietária, Madame Delphine McCarty LaLaurie, era uma socialite rica no início do século XIX. A lenda urbana diz que ela tratava muito mal seus funcionários. Certa noite, em 10 de abril de 1834, a casa de Madame LaLaurie começou a pegar fogo. A senhora e sua família conseguiram escapar, mas ela abandonou seus empregados. Eles ficaram trancados dentro da casa. Os habitantes locais, indignados com sua negligência, reuniram-se ao redor da casa, quebraram algumas de suas paredes e, por fim, roubaram os pertences restantes. Após o incêndio, a família LaLaurie fugiu para Paris. Outra mansão particular foi construída nesse terreno da Louisiana, mas disse que os fantasmas daqueles trabalhadores ainda estão presos dentro da propriedade. Eles tendem a incomodar as pessoas vivas que exigem justiça. Hoje a casa é particular, mas você pode agendar uma visita guiada e ouvir essa história em detalhes. A propósito, a mansão e seu notório proprietário desempenharam um papel importante na franquia American Horror Story, embora eles não tenham de fato filmado a série nessa casa em particular. A atriz e diretora americana Kath Bates interpretou Madame LaLaurie e mostrou o caráter peculiar dessa famosa mulher. Portanto, você pode dar uma olhada se não tiver medo. Nosso próximo destino assustador também foi mostrado em uma franquia de filmes, The Amityville Horror.
A mídia diz que essa casa em estilo colonial holandês está localizada no vilarejo de Amityville, em Nova York. George e Kathy Lutz compraram essa propriedade em 1975 por $80 mil. O preço baixo se deveu à tragédia que aconteceu na casa um ano antes. Em uma noite, um jovem chamado Ronnie DeFeo, que morava na casa, tirou a vida de todos os membros de sua família. A família Lutz começou a perceber atividades estranhas na casa, como odores fantasmas, temperaturas excessivamente baixas e sons altos de origem desconhecida. De acordo com a família Lutz, um dia eles chamaram um pregador para limpar as vibrações sinistras, mas ele se sentiu muito mal durante o ritual e suas mãos começaram a sangrar. Os Lutz fugiram da casa às pressas. Sua história assustadora inspirou de Amityville Horror, um livro escrito pelo autor americano Jay Anson, com vários filmes de terror de sucesso. Embora a casa tenha sido reconstruída, ela ainda existe. No entanto, seu endereço foi alterado para confundir a trilha e evitar que multidões de turistas se aglomerem ao redor dela. Você reconhece essa casa aparentemente fofa em Harrisville, Rhode Island? Ela é conhecida como uma das casas mais assombradas dos Estados Unidos. A propriedade ganhou sua notória reputação depois que várias pessoas perderam suas vidas nessa casa ao longo dos anos. Em 1970, a família Perrons começou a viver aqui. E, de acordo com a lenda, um ser invisível vivia com eles. No início, a entidade era brincalhona, mas depois começou a ficar mais sinistra. Os membros da família sofreram ataques físicos e doenças inexplicáveis. Eles convidaram os famosos caçadores de mistérios Ed e Lorraine Warren para pesquisar o caso, que mais tarde inspirou um livro e o filme The Conjuring, lançado em 2013. Em 19 de dezembro, a propriedade foi comprada pela família Heisens, que também investigava mistérios. Eles relataram coisas estranhas acontecendo na casa e acabaram desenvolvendo um negócio bem-sucedido de turismo mal-assombrado. Venderam a propriedade por quase $1,5 milhão em 2022. Vamos para o Tennessee. A lenda urbana conta uma história assustadora que começou em 1804. John Bell e sua família se mudaram da Carolina do Norte para essa fazenda de aparência pacífica. No início, tudo correu bem. Porém, 13 anos depois, a família começou a passar por eventos de arrepiar os ossos. No início, passaram a ver sombras estranhas parecidas com animais ao redor da fazenda. Logo, esses hóspedes misteriosos começaram a sussurrar e, eventualmente, a falar em voz alta. Uma entidade misteriosa começou a acordar a família à noite com ruídos altos e ataques. Isso incomodava especialmente sua filha mais nova, Betsy Bell. Mãos invisíveis agarravam Betsy pelos cabelos e batiam em seu corpo. Quando ela cresceu e estava prestes a se casar, a entidade fez de tudo para romper o noivado, dizendo que Betsy não seria feliz com o noivo. Os boatos sobre esses acontecimentos assustadores se espalharam por todo o vilarejo. Os habitantes locais começaram a visitar a fazenda, esperando ver com seus próprios olhos. Eles chamavam a entidade de Bell Witch. Muitos anos se passaram, mas os habitantes locais ainda acreditam que o fantasma da bruxa má vive nesses lugares e se esconde em uma caverna perto da fazenda. Ohio é um dos estados mais notoriamente assombrados dos Estados Unidos. Um de seus pontos lendários é o reformatório de Mansfield, uma antiga prisão que supostamente abriga as entidades mais assustadoras do país. A prisão tem quase 130 anos de idade. Foi fechada em 1990 e logo ganhou fama, especialmente depois de se tornar o local de filmagem de The Shawshank Redemption. E já que estamos passando por Ohio, vamos dar uma olhada em outro lugar assustador. O Chippewa Lake Amusement Park costumava atrair muitos visitantes com seus vários brinquedos, montanhas russas e a icônica roda gigante. Mas na década de 1970, 100 anos após a inauguração, o parque foi forçado a fechar. Isso aconteceu devido à manutenção precária e ao baixo número de visitantes. O parque passou por vários incêndios. Por isso, hoje ele parece um monte de ruínas assustadoras cobertas de arbustos e ferrugem. Mark Twain está morando nessa casa carismática em Hartford, Connecticut, por cerca de 17 anos. Nesse período, ele escreveu As Aventuras de Tom Sawyer e As Aventuras de Huckleberry Finn. Hoje, essa propriedade funciona como um museu que mostra a vida do autor, mas também é conhecida por alguns fenômenos misteriosos. Vários visitantes relataram ter ouvido ruídos estranhos e visto um fantasma de uma mulher vestida de branco. A parte mais assustadora da casa é a sala de bilhar. Twain costumava relaxar muito lá durante sua estadia. E hoje, alguns visitantes afirmam que sentem o cheiro de fumaça de tabaco quando passam por lá.
A Pensilvânia tem muitas histórias aterrorizantes a oferecer. Apesar de sua aparência chique, essa mansão sofisticada está vazia há algum tempo. Seu proprietário, Peter Widener, terminou a construção depois de perder sua amada esposa, Hannah, durante uma trágica viagem de iate. E isso aconteceu no final do século XIX. E, por fim, Widener perdeu vários parentes nessa casa. Ele era rico o suficiente para investir na construção do Titanic. Talvez estivesse fascinado pela ideia de um navio inafundável. Mas, infelizmente, o filho mais velho e o neto de Peter perderam suas vidas quando o Titanic afundou. Por fim, a mansão foi abandonada. Mas dizem que os fantasmas da família Widener ainda estão lá. E falando sobre o Titanic, Molly Brown foi uma das sobreviventes. Ela ficou famosa por remar em um bote salva-vidas por cerca de 7 horas antes de chegar a um lugar seguro. Mas a própria mansão de Molly em Denver ganhou uma reputação assustadora. Ela era a dona da propriedade assombrada junto com seu marido, que dirigia um negócio de mineração. Ao longo dos anos, várias pessoas relataram ter visto fantasmas de gatos e figuras humanas correndo pela escadaria da casa. As testemunhas de tais visões insistem que algo assustador está definitivamente acontecendo por trás dessas paredes. Atualmente, a mansão funciona como um museu, portanto, você pode ir e ver com seus próprios olhos. E que tal encontrar um fantasma assustador enquanto faz compras casuais no Sorro? A lenda urbana remonta a 1799. Uma jovem senhora, Gulielma Elmore Sands, tentou fugir com seu amante, Levi Weeks. Eles eram inquilinos da mesma pensão. Cerca de 2 semanas depois, seu corpo foi encontrado no fundo de um poço no prédio, que hoje abriga uma grande loja de varejo, a COS. Após a terrível descoberta, a polícia prendeu Levi, embora ele tenha sido absolvido. Disse que o fantasma de Sands assombra o prédio como um aviso para outras senhoras. O mais assustador é que o poço ainda está lá e os clientes podem vê-lo no porão, na parte de trás do departamento masculino. Prepare-se e seja bem-vindo à famosa loja de brinquedos assombrados em Sunnyvale, Califórnia. A lenda diz que o terreno sob a propriedade costumava ser uma plantação de Martin Murphy. Ele contratou um pregador, Johnny Johnson, que se apaixonou pela filha de Murphy, Elizabeth. Mas ela ficou noiva de um advogado. Johnny ficou com o coração partido e perdeu a vida em um acidente enquanto cortava lenha. Hoje, o fantasma de Johnny vagueia pela loja Toys R Us, ainda perseguindo sua amada Elizabeth. Clientes e funcionários relatam ter visto objetos se movendo por conta própria, ouvido passos misteriosos e até mesmo sussurros de Johnny pelo sistema de intercomunicação. Muito bem, pessoal. Juntem-se e deixem-me contar a vocês sobre o Manananggal, o verdadeiro encanto de criatura mítica do folclore filipino. Ela é frequentemente descrita como uma senhora que gosta de comer mulheres grávidas que estão dormindo. Mas aqui está a reviravolta. Durante o dia, ela está toda arrumada e parecendo uma verdadeira gata. Mas ao cair da noite, ela abre suas enormes asas de morcego para voar na escuridão em busca de sua próxima vítima. E ela não se limita às mulheres grávidas. Não. Às vezes, ela usa sua boa aparência para enganar homens e levá-los para seu esconderijo secreto, onde se banqueteará com seu coração, intestinos e outros órgãos internos durante toda a noite. Que horror! Se você se deparar com uma Manananggal e quiser impedi-la de retomar a forma do corpo antes do nascer do sol, basta polvilhar um pouco de sal, cinzas ou alho esmagado na metade restante do corpo dela. Fácil, não é? Portanto, fique de olho nessa maravilha alada e não se esqueça do alho. Ok, veja isso. No folclore alemão existe uma criatura maluca chamada Alp. Basicamente, é como um vampiro misturado com um íncubo. E ele usa um chapéu chamado Tarnkappa, que lhe dá todos os tipos de poderes. Esse cara se dedica a atacar as mulheres à noite, bagunçando seus sonhos. E ele gosta de leite materno e de sugar o sangue de homens e crianças. O Alp pode se transformar em todos os tipos de coisas, como gatos, porcos, cachorros, cobras e até borboletas. Além disso, ele tem um olho do mal que pode atrapalhá-lo totalmente com má sorte ou doença. Mas não se preocupe, você pode se proteger escondendo um cabo de vassoura debaixo do travesseiro, apontando os sapatos para a porta, pendurando ferraduras de ferro na cabeceira da cama ou colocando um espelho no peito. E se tudo falhar, deixe as luzes acesas a noite toda e enfie um limão na boca dele se o pegar cochilando durante o dia. Conheça o Pontianak, um fantasma assustador da mitologia malaia. Diz a lenda que era uma mulher que faleceu durante o parto e agora está querendo se vingar. Ela também não é um fantasma comum.
Tem longos cabelos negros, unhas afiadas e um vestido branco manchado de sangue. Mas cuidado, pois ela também é uma mestra do disfarce. Ela pode se transformar em uma bela mulher para atrair sua presa antes de arrancar suas entranhas. Se você estiver na rua à noite e ouvir choro de bebês ou risadas femininas, tome cuidado. Essa pode ser a Pontianak vindo buscá-lo. E se os sons forem silenciosos, ela pode estar logo ali na esquina. Portanto, mantenha o juízo e não se apaixone por nenhuma mulher boa demais para ser verdade. Ei, você sabia que, de acordo com a lenda irlandesa, cada família tem seu próprio Banshee? Supõe-se que essa senhora Banshee solte um gemido ou um grito agudo quando alguém da família está prestes a morrer. Isso é um aviso não tão sutil, mas não se deixe enganar por seu grito sinistro. Disse que essa senhora Banshee é linda de morrer, com cabelos longos e esvoaçantes e olhos vermelhos de tanto chorar. Ela também é conhecida por usar um chale cinza. Elegante e assustador? Nós gostamos disso. Algumas pessoas até dizem que essa Banshee pode se transformar em uma jovem doce e cantante que prevê a desgraça da família. Nossa! E se isso não for suficiente para lhe causar arrepios, ela também foi vista encurvada na floresta chorando muito à noite. Parece um verdadeiro animal festeiro, não é mesmo? Portanto, na próxima vez que você ouvir um grito de gelar o sangue no meio da noite, lembre-se, pode ser apenas a Banshee da sua vizinhança te dando um oi. Agora vou falar sobre os Callupilluit. Essas criaturas são como o bicho-papão do Ártico. Elas vivem perto dos blocos de gelo e são conhecidas por pegar crianças que se aproximam demais da água. Mas não se preocupe, isso é apenas um mito para manter as crianças seguras. A aparência dessas criaturas varia de história para história, mas todas têm algumas coisas em comum. Elas têm pele verde e viscosa, cabelos longos e unhas compridas. Suas mãos têm membranas como as de um peixe e elas usam parcas elegantes feitas de penas de pato eider. Ah, e cuidado com suas nadadeiras. Uma delas pode emitir um som que o deixará paralisado, mas não se preocupe, você pode ser mais esperto. Alguns caçadores inuites espertos descobriram que, se pedissem ao Callupilluit para se transformar em uma foca ou baleia, poderiam facilmente acabar com ela e levar para casa uma saborosa pescaria. Que delícia! Algumas histórias dizem que essas criaturas usam crianças sequestradas para manter seus cabelos com uma aparência fabulosa. Isso é que é dedicação aos cuidados com os cabelos. Outras dizem que as crianças são simplesmente devoradas ou usadas para alimentar a juventude dos Callupilluit. Mas aqui vai uma história maluca para você. Certa vez, uma avó não conseguia alimentar seu neto, então ela chamou um Callupilluit para levá-lo embora. A tribo acabou se recuperando e um jovem casal foi resgatar o menino. Eles o encontraram amarrado a algas marinhas pela Callupilluit, mas toda vez que chegavam perto, ela o arrastava de volta para debaixo d'água. Eles acabaram esperando até o nascer do sol para soltá-lo. Sim, os Callupilluit podem ser assustadores, mas estão apenas cuidando das crianças. E quem sabe, talvez lhe deem algumas dicas de cuidados com o cabelo se você tiver a sorte de conhecer um deles. Deixa eu te apresentar o monstro parecido com um cavalo mais assustador de toda a Escócia, o Nuckelavee. Esse malvado tem um corpo sem pele, uma cabeça 10 vezes maior que a de um ser humano e um hálito tão venenoso que pode destruir animais e plantações. Além disso, ele tem poderes malignos que podem causar o caos em todas as ilhas. Mas não tenha medo, pois é um espírito antigo conhecido como Siamither que pode controlar essa fera aterrorizante durante os meses de verão. O Nuckelavee tem raízes no folclore nórdico e orcadiano e foi documentado pela primeira vez pelo misterioso Joe Ben usando alguns manuscritos latinos sofisticados no século XVI. Ernest Marwick, escritor e folclorista da Orcade, acha que essa criatura marinha maligna é semelhante ao Nock norueguês, ao Nuggle das Shetland e ao Kelp metamorfo ou Kelp aquático. Portanto, se você estiver passeando pela Escócia e encontrar esse cara assustador, lembre-se, chame a Siamither e corra para salvar sua vida. Este cara é sul-africano, Tokoloshi. Ele pode parecer um gremlin, mas acredite em mim, é muito mais travesso. Aparentemente, as bruxas e os xamãs podem invocá-lo com seus poderes mágicos, mas há maneiras de manter esses arruaceiros sob controle. Uma maneira é dar a eles um pouco de leite coalhado, que aparentemente é o favorito deles, e aparar seus cabelos para que possam enxergar. Se isso não funcionar, você pode chamar um feiticeiro para usar a boa e velha magia para exorcizá-los.
De acordo com o folclore sul-africano, esses tokoloches são praticamente invisíveis e podem sugar uma pedra para permanecer assim. Portanto, se quiser mantê-los longe de sua casa, espalhe alguns sais especiais, também conhecidos como sais tokoloche, nos batentes das portas e peitoris das janelas, ou se estiver se sentindo muito cauteloso, coloque alguns tijolos embaixo das pernas da cama. É melhor prevenir do que remediar, certo? Você já ouviu falar da quimera? Ela é um completo monstro. Literalmente, esse híbrido feminino que cospe fogo é composto de todos os tipos de partes de animais. Pense um corpo semelhante ao de um leão, uma cabeça semelhante ao de uma cabra e uma cauda que termina em uma cabeça de cobra. De acordo com a mitologia grega, a quimera é filha de Tifão e Equidna, e suas irmãs são Cérbero e Hidra de Lerna. Parece uma reunião de família, não é? Mas não se preocupe, nosso herói Belerofonte estava pronto para o desafio. O rei da Lícia o enviou em uma missão para derrotar a temível quimera, e Belerofonte era o maior herói de que os monstros tinham medo. A quimera não era páreo para Belerofonte e seu fiel Pégaso. Embora o rei estivesse secretamente esperando que a quimera derrotasse Belerofonte, no final, a justiça prevaleceu e a quimera foi derrotada. Bem, isso é tudo por hoje.